Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa, Os Gedeões. Um programa vindo do coração de Deus para você, que quer conhecer mais a sua palavra e estudar conosco. E sabe, quando a gente estuda a palavra de Deus, nós tiramos lições preciosas para o nosso coração. Nós aprendemos tanto. Deus nos fala de maneira tão maravilhosa. Nesta série de programas sobre as mulheres da Bíblia, estamos tirando lições muito importantes para nós. E no programa de hoje, conversaremos sobre um tema do fechamento do livro de Juízes, virgens esposas para os benjamitas. O que tem isso a ver conosco? O que vamos aprender com isto? O que Deus quer nos falar com esta história? Vamos ver? Deixe seu coração aberto e pronto para ouvir o Senhor. O programa Os Gedeões já começou. Bem, nós conhecemos as histórias ali registradas no livro de Juízes, quando a Bíblia nos diz que não havia rei em Israel, não havia uma liderança forte. Então o povo, cada um fazia aquilo que achava mais reto. Eles não tinham as escrituras escritas para eles, uma cópia do livro da lei para eles, não tinham. A maioria deles nem sabia ler e escrever. Havia os copistas, os amanuenses, aqueles que copiavam as escrituras, mas era tudo para servir aos levitas, servir aos sacerdotes e não vinha para o povo. O povo tinha muito pouco conhecimento da palavra de Deus e das coisas de Deus. Nós vemos ali que na história de Esdras, de Neemias, nós vemos como que realmente a palavra de Deus foi valorizada, foi ensinada para o povo. Então vemos que a palavra de Deus ela ficou muito tempo sem estar à disposição do povo de Israel. E eles faziam, cada um, o que achava certo. Cada um caminhava do modo que achava melhor. Cada um tinha sua interpretação e seu jeito de fazer. E o povo se misturou com as nações daquela época. O povo se misturou com aquele restante das nações cananeias que habitavam ali e se misturaram, adaptaram a cultura deles às suas festas, os seus deuses. Então virou uma bagunça em Israel no período dos juízes. E nesse período nós vimos que aconteceu ali no finalzinho do livro uma tragédia muito grande com um levita, quando a esposa dele, a concubina dele, ela foi abusada pelos homens de Benjamim, da cidade de Gibeá, e todas as 11 tribos de Israel vieram para lutar contra os benjamitas e disseram, olha, vocês entreguem estes homens maus e nós vamos trazer justiça, vingar o sangue desta mulher e tirar o mal do nosso meio. Mas os benjamitas protegeram aqueles homens e disseram, não tem nada a ver, eles não fizeram nada demais, mulher é mulher, isto aí não problema algum. E os israelitas, então, choraram, mas tiveram de lutar. E lutaram. Era uma luta desigual, era uma luta de família, era dizimar uma das tribos de Israel ou quase acabar com ela, a tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim. E nos diz a palavra que eles lutaram e mataram, acabaram com as cidades dos benjamitas, acabaram com as famílias dos benjamitas, restaram apenas 600 homens. 600 homens. E provavelmente muitos destes homens eram casados, alguns eram solteiros, perderam suas esposas, perderam sua família, perderam seus filhos por causa do pecado. O pecado faz exatamente isto. A falta de acertar as coisas vai levando as consequências pelas gerações.
O pecado dos pais alcança os filhos. O pecado dos filhos entristece e alcança seus pais. O pecado do marido surge e atrapalha a esposa e a sua descendência. O pecado veio para matar. Matar. E o inimigo aí está para roubar, matar e destruir. Através de quê? Do pecado. Oferecendo o pecado, trazendo as sujeiras deste mundo. E nós sabemos que o Senhor tentava proteger o seu povo através da sua palavra. Mostrava a importância de estarem firmados nele. Mas o povo não seguiu. O povo se misturou e com isto o pecado entrou em Israel. O pecado entrou nas tribos, entrou ali em Benjamim. E nós vimos a tragédia que foi. Apenas 600 homens restaram. E todo o exército havia feito um juramento de que ninguém daria suas filhas como esposas para os benjamitas. Ninguém poderia dar. Então, o que eles fizeram? Eles então procuraram saber quem não tinha ido à guerra, quem não tinha obedecido ao chamado, à convocação para lutar contra Benjamim. E descobriram uma cidade, a cidade de Jabes de Gileade. Então foram até aquela cidade, acabaram com os homens e pegaram as mulheres virgens. As meninas que nunca tinham sido tocadas por homem algum, trouxeram aquelas meninas para serem esposas dos benjamitas. A gente já vê assim algo tão terrível, ferindo tanto a dignidade da mulher, ferindo tanto a dignidade da família. O pecado só traz mais pecado, mais pecado, mais pecado. E ele só é corrigido quando há o perdão, quando há o acerto com Deus e com os homens. Vamos ver então que a palavra de Deus nos diz o que aconteceu com a tribo de Benjamim, já que as mulheres de Jabes de Gileade não foram suficientes para todos os homens que restaram da tribo de Benjamim. Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 21, nós vamos ler do verso 1 ao 12. Diz assim: Ora, haviam jurado os homens de Israel em Mispa, dizendo: Nenhum de nós dará sua filha por mulher aos benjamitas. Veio o povo a Betel, e ali ficaram até a tarde diante de Deus, e levantaram a voz, e prantearam com grande pranto. Disseram: Ah, Senhor Deus de Israel, por que sucedeu isto em Israel, que hoje lhe falte uma tribo? Ao dia seguinte, o povo pela manhã se levantou e edificou ali um altar, e apresentaram holocaustos e ofertas pacíficas. Disseram os filhos de Israel: Quem de todas as tribos de Israel não subiu à Assembleia do Senhor? Porque se tinha feito um grande juramento acerca do que não viesse ao Senhor a Mispa, que se dizia: será morto. Os filhos de Israel tiveram compaixão de seu irmão Benjamim e disseram: Foi hoje eliminada uma tribo de Israel. Como obteremos mulheres para os restantes deles? Pois juramos pelo Senhor que das nossas filhas não lhes daríamos por mulheres? E disseram: Há alguma das tribos de Israel que não tenha subido ao Senhor a Mispa? E eis que ninguém de Jabes de Gileade viera ao acampamento à assembleia. Vamos parar aqui um pouquinho. Nós vemos então que as coisas erradas, elas se propagam assim como as coisas certas. Assim como aquilo que é bom se propaga e vai abençoando. E o Senhor disse que abençoaria até 1000 gerações aqueles que obedecessem os seus mandamentos. Até 1000 gerações seriam abençoados. Então, quando você nasce num lar cristão, você tem pais que ensinam a palavra de Deus, aquela bênção vai passando por geração em geração. Bênçãos, bênçãos e bênçãos. Mas também o mal é da mesma forma. O pecado, o desvio das coisas de Deus, quando a pessoa não obedece ao Senhor, quando não busca o Senhor, quando há o pecado na família,
aquilo também vai manchando, vai trazendo consequências. O Senhor diz que até a 3ª e 4ª geração daqueles que desobedecem, daqueles que não obedecem à palavra do Senhor, as consequências vêm até a 3ª e 4ª gerações. A bênção e a maldição. A bênção e as consequências funestas. Nós sabemos de tantas enfermidades que advêm por pais alcoólatras, por pais com AIDS adquirida principalmente através de relacionamentos pecaminosos. Nós sabemos como consequências tão graves dos pais trazendo para os seus filhos. A Bíblia diz que o bom nome vale mais do que as muitas riquezas. Os pais que deixam para os seus filhos um bom nome estão deixando uma grande riqueza, estão deixando um legado para os seus filhos. Mas os pais que não deixam um bom nome podem deixar até muito dinheiro, mas os filhos têm vergonha de seus pais. Os filhos têm vergonha de dizer: o meu pai foi fulano de tal. Querem às vezes até mudar o seu nome, até mudar o seu sobrenome, tirar o sobrenome, porque tem vergonha. Vergonha. A riqueza não é o dinheiro. A riqueza é o bom nome. O bom nome está ligado com aquilo que nós cremos, com aquilo que vivemos. O bom nome está ligado a uma vida íntegra, a uma vida fiel. E nós vamos vendo como o pecado atua nessa linha de destruição, nesse efeito dominó nas gerações. E aqui uma tribo inteira, porque eles acoitaram, porque eles cobriram o pecado de alguns homens, eles trouxeram prejuízo para toda a tribo, para toda a tribo de Benjamim. Em outras palavras, aqueles homens maus foram castigados, foram mortos, e junto com eles, tantos inocentes, tantas famílias, tantas crianças, tantas mulheres da tribo de Benjamim, por causa daqueles homens maus, daqueles homens maus. A palavra de Deus nos ensina ali, Salomão falando no livro de Provérbios, nos ensina a ficar longe do caminho do homem violento, a ficar longe do caminho das pessoas que querem o mal, que roubam, que furtam e que têm as mãos sujas de sangue. Por quê? Porque andar com eles vai ser receber as mesmas consequências do pecado deles. Andar com o mal, se a pessoa está caminhando com alguém que está fazendo coisas erradas, ela vai estar daqui a pouquinho como cúmplice dos seus pecados, porque ela estará junto, mesmo que ela não faça, ela será tida como se estivesse fazendo também, recebendo consequências também. É aquele provérbio popular que diz: diga-me com quem andas e eu te direi quem tu és. Cuidado, é importante que os pais saibam com quem seus filhos estão andando, que tipo de companhia, o que estão aprendendo, o que estão jogando, o que estão lendo, o que estão assistindo, o que estão acessando. É tão importante que os pais acompanhem seus filhos no crescimento deles. É tão importante que a família esteja junta, que a família esteja desfrutando e conversando. Hoje em dia é muito importante isso. Os pais saberem com quem seus filhos andam. Quem são os amigos de seus filhos? O que seu filho gosta de... Qual é o lazer predileto dele? Com que ele gosta de brincar? Quais são os seus heróis? O que ele gosta de fazer? Quem são seus amigos? Porque muitas vezes, quando os pais descobrem que o filho está nas drogas, já se passaram 2 anos. Já se passaram anos que o filho está ali escondendo dos seus pais. Por quê? Porque não há um acompanhamento. Desde que a família, a mãe, o pai estão tão ausentes do lar, os filhos vão caminhando e estão dizendo: não tem nada a ver, não tem problema nenhum,
não tem nada a ver. E estamos vendo aí graçar a droga, a pornografia, a imoralidade de uma maneira tão grande. Talvez você pense, isso é um mal do nosso século, é um mal desse tempo. Não. Aqui na Bíblia, nos tempos bíblicos, há 3.000 anos atrás, já tinha essa maldade toda. Já tinha essa perversão sexual, já tinha tragédias tão terríveis com meninas, com mulheres, com jovens. E aqui uma tribo, a tribo de Benjamim, por eles não terem entregado, feito justiça, terem eliminado o mal pela raiz, terem acertado as coisas em relação ao pecado, a coisa foi crescendo, crescendo. E agora, 600 homens ali estavam e eles precisavam de arrumar esposas para eles. Mas quem? Todos juraram, todos os israelitas disseram, não daremos nossas filhas como esposas para os benjamitas. Então, a tribo ia desaparecer. Se não houver casamento, filhos, iria desaparecer. Eles se casariam com mulheres cananeias? Eles buscariam esposas no Egito? Eles buscariam estrangeiras? Se mulheres estrangeiras viessem, iriam trazer os seus deuses, iriam trazer maldição, iriam piorar a situação. Então, o que eles fizeram? Contaram do povo e não tinha ninguém de Jabes de Gileade. Não sabemos por que eles não foram à guerra. Não sabemos se eles rejeitaram o convite ou se eles não receberam o chamado. Não sabemos exatamente o que aconteceu. Mas aqui diz, o texto diz, quando se contou o povo, eis que nenhum dos moradores de Jabes de Gileade se achou ali. Por isso a congregação enviou lá 12.000 homens dos mais valentes e lhes ordenou, dizendo, ide, e a fio de espada feri os moradores de Jabes de Gileade, e as mulheres e as crianças. Isto é o que haveis de fazer. A todo homem e a toda mulher que se houver deitado com homem, destruireis. Acharam entre os moradores de Jabes de Gileade 400 moças virgens que não se deitaram com homem, e as trouxeram ao acampamento a Siló, que está na terra de Canaã. 12.000 homens foram até a cidade para quê? Para destruir a cidade, para matar. Ali estavam famílias, homens, mulheres, crianças, que estavam sofrendo a consequência do pecado de outros, de pessoas más, de pessoas ruins, de pessoas que não se entregaram, de pessoas que não assumiram o seu erro. Ali estavam os inocentes sofrendo o pecado dos outros. E é assim a guerra. Assim, exatamente, todas as guerras, se nós formos olhar as guerras mundiais, as guerras de etnias, as guerras entre as nações, é o povo, são civis sofrendo pelos pecados, pelos crimes de outros, pela vaidade, pela ganância, o Deus Mamon. Então, aqui nós estamos vendo uma tribo sendo dizimada por causa do pecado de alguns homens. Vamos ver uma cidade inteira perecendo, não sabemos exatamente por que eles não foram à guerra. Por que eles não aparece aqui um diálogo, nós não iremos. Simplesmente eles olharam, olha, quem não veio? Quem não veio? Não tem ninguém de Jabes de Gileade, ninguém dessa cidade. 12.000 homens. Imagina chegando esses soldados, esses guerreiros com as suas espadas, a cidade desguarnecida, todo mundo sem esperar nada, inocente, e as famílias serem mortas. Aqui diz, olha, feria ao fio de espada os moradores dessa cidade, porque eles haviam jurado. Era esse o combinado. Eles haviam jurado, quem não vier, morrerá. Quem não vier, morrerá.
A morte, a violência, morte pela violência, a vingança traz mais morte e mais violência. Não é através da vingança que se vai acertar as coisas. Não é vingando que as coisas ficarão em seus devidos lugares. Precisa haver justiça. Justiça. E a justiça seria o pecador pagar pelo seu mal. A justiça seria quem errou pagar pelo seu mal, e não os inocentes junto com ele. Mas quando se tenta encobrir o pecado, então isso vai passando. Então todos sofrem as consequências. Jabes de Gileade foi uma cidade que foi atacada pelos seus próprios irmãos. E ali pegaram 400, diz aqui, 400 moças virgens. Mas você já imaginou um pouquinho? Você pode se colocar no lugar dessas moças? Quem sabe algumas delas estavam noivas, apaixonadas pelo seu noivo. Quem sabe algumas delas já prometidas em casamento, já com seu enxoval pronto, sonhando, já arrumando a casa, já comprando os móveis, sonhando com o seu lar, sonhando com a sua família, sonhando com as bodas, com o seu casamento. E agora essas meninas são levadas para quem elas não conheciam. Talvez ali estavam meninas de 13, 14 anos que estariam se casando com homens de 40, de 50, quem sabe até de 60 anos, não sabemos. Mas ali estavam essas meninas sendo entregues. O pecado só vai aumentando. As consequências só vão passando para frente. Por isso, quando Jesus veio, Ele veio para remir o homem dos seus pecados. Não tem jeito de ficar livre. As coisas só vão piorando, piorando, piorando. Imagina essas meninas agora casadas, assumindo um casamento com alguém que elas nem conheciam. E apesar de serem tribos, apesar de ser o povo de Israel, cada uma tinha o seu costume. Por exemplo, sabemos até que a tribo de Efraim, a pronúncia deles era diferente. Quando se falava cibolete, eles diziam chibolete. E então eles não conseguiam falar cibolete, mas chibolete. É como a pronúncia do carioca, a pronúncia do sulista. Olha, se você for morar lá no Rio Grande do Sul, é diferente a cultura lá do nordestino. É diferente a cultura do nordestino para o paulista, para o carioca, para o mineiro. Aqui dentro do nosso próprio país, há diversidade. Lá entre as 12 tribos também. E agora, essas meninas, além de terem de se acostumar, além de terem visto cenas terríveis da invasão da sua cidade, da morte de seus parentes, da morte de seus pais e, quem sabe, dos seus futuros maridos, dos seus noivos, daquela pessoa que estava conquistando o seu coração, elas agora estão sendo forçadas a se casar com pessoas que nem conheciam. Nem conheciam. Uma maldade trazendo mais maldade. E o que vai ser destes casamentos, se estes homens, ou alguns deles, ou se eles prepararam estes homens para serem mais educados, para buscarem conquistar o coração dessas meninas, tudo bem. E caso contrário, como elas viveriam? Como seriam os filhos? Como seria a família? Então nós vemos aqui que o pecado, para ser resolvido o problema do pecado, é somente com a justiça. E a justiça de Deus veio sobre Jesus. Jesus levou sobre si todas as nossas culpas, todos os nossos pecados, para que nós pudéssemos ser livres, para que pudesse impedir a nossa geração, impedir os nossos descendentes de sofrerem as consequências dos nossos pecados. Então, você quer ter Jesus na sua vida, você quer abençoar a sua família e a sua descendência. Vamos orar.
entregando a sua vida ao Senhor. Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Te dou o meu coração e a minha vida. Proclamo que Tu és o meu Deus. Perdoa-me, Senhor. Lava-me completamente de toda iniquidade, de todo pecado. Purifica-me, santifica-me. Eu Te entrego a minha vida e o meu coração. Te entrego a minha família, meus filhos, a minha descendência. Ó Senhor, livra-nos do pecado, guarda-nos e dá-nos a alegria do Teu perdão, alegria da Tua salvação, alegria da Tua presença conosco, alegria de ter o nosso nome escrito no livro da vida, dando-nos certeza de salvação. Eu me entrego a Ti, hoje e para sempre, para viver para Ti e somente para Ti. Em nome de Jesus. Pai, e as pessoas que nos assistem e precisam de cura, estende a Tua mão para curar. Estende a Tua mão para libertar aqueles que são oprimidos pelo pecado, pelo vício, por demônios. Sejam libertos agora em nome de Jesus. Recebam de Ti o suprimento, aqueles que estão vivendo momentos difíceis, financeiros. Sejam abençoados. Venha alegria àqueles que estão tristes pelo luto ou pelas tribulações. Traz a Tua presença em cada lar. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.